Estamos aqui para dar mais uma aula de História para o primeiro ano do ensino médio. Vamos lá, nossa matéria de hoje são os persas. Como eu falo para vocês em todas as minhas aulas, isso aqui é uma aula de apoio, tá? É o texto que eu dou para os meus alunos. Claro que em sala de aula a gente faz exercícios, tem um debate maior. Aqui eu dou uma lida no texto que eu dou para eles, faço um breve comentário. E vocês, que não são os meus alunos, estiverem assistindo essa aula, peguem as palavras-chave e façam uma pesquisa, complementem os seus estudos. Vamos lá, os persas. Os persas viviam numa região onde hoje está o Irã. Por volta de 550 a.C., o rei Ciro unificou as tribos, formou um exército que contava com hábeis arqueiros a cavalo e tratou de invadir territórios vizinhos. Ciro foi o fundador do Império Persa, também chamado de Aquemenida, o nome de família dos reis persas. Ano após ano, o império se expandiu. Chegou a dominar toda a Mesopotâmia. Os territórios onde hoje estão Turquia, Líbano, Síria e Israel, o Egito e vastas áreas que chegavam até a Índia. Depois de Ciro, o rei mais destacado foi Dario I. Dividiu o império em províncias governadas por homens de confiança, os sátrapas, mas recorria a espiões que faziam relatórios secretos sobre os governos provinciais, os olhos e ouvidos do rei. O Estado realizou grandes obras públicas, como canais de irrigação e redes de estradas que tinham mais de 2.500 quilômetros. Para você ter uma ideia, de Porto Alegre a São Paulo são 1.109 quilômetros, e do Rio a Recife, de 2.338 quilômetros. Pelas estradas corriam emissários, cavalos velozes, que passavam a correspondência para outros emissários, em postos especiais para isso. Era como se houvesse um único cavalo que jamais cansava. Os persas permitiam que os povos dominados conservassem seus costumes, idioma e religião, e chegavam a absorver muitos aspectos dessas culturas. Também tiveram o cuidado para estudar as condições dos povos dominados e cobrar impostos sem exageros, que pudessem gerar rebeliões desesperadas. Os persas eram politeístas, mas no século VI a.C. se desenvolveu uma crença baseada nos ensinamentos de Zaratustra, chamado de Zoroastro pelos gregos, que dizia que só havia dois deuses principais, o do bem e do mal. Quem seguisse o Deus do bem seria premiado depois da morte. Os seguidores de Zaratustra não se importavam com o corpo. O cadáver nem era enterrado, podia ser comido pelos abutres. O que valia era a alma. Para eles, em breve o mundo acabaria e os maus seriam punidos para sempre. Para alguns historiadores, o zoroastrismo influenciou os primeiros cristãos. Certo? Então, vocês podem ver que os persas tinham aí já uma ideia quase unificada da religião, né? Eles vão ter, já caindo naquela ideia de vários deuses, né? E vão cair para dois, bem e o mal, não é isso? Saindo um pouquinho parecido com a ideia cristã, mas, né, porque é um Deus só, mas tendo a ideia de dualidade, né? De divindade e dualidade. Bom, é um resumo, o que nós trabalhamos aqui no ensino médio é mais ou menos isso.
e vocês peguem as palavrinhas-chave, façam uma pesquisa mais sobre os persas e vamos adiantar aí nosso conteúdo. Na próxima aula devemos falar sobre a Índia. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem aprofundar um pouquinho mais, eu falo um pouco mais sobre isso lá no 6º ano. Isso aqui é só uma revisão do que vocês já estudaram. Valeu e até a próxima aula.